A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos no momento da nossa live, toda terça e quinta, às 22 horas. Se você puder, compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas. Também deixa o seu comentário, ele é muito bem-vindo, é incentivador. Deixa aí o seu coraçãozinho, seu joinha. Esse é um momento muito especial do nosso dia, porque nós se unimos em oração na certeza de que Deus, que está no meio de nós, conforme a sua palavra promete através de Jesus, e ele nos abençoa. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus concluindo, ele diz ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, o Senhor Jesus ele apresenta uma série de contrastes para mostrar que não existe uma neutralidade. Diante do reino de Deus, ou você serve a Deus, ou você está fora. Não existe aquele meio termo, aquela pessoa que fica em cima do muro, eu vou pensar, eu vou dividir, eu vou estudar mais tarde. Não. Ou você tem o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você acredita e por essa fé você é transformado de criatura em filho, ou você fica em cima do muro. E em cima do muro, o Senhor diz uma palavra forte. Ele diz: olha, porque tu não és nem quente e nem frio, mas é morno, vomitar-te-ei da minha presença. Então você vê que o Senhor não quer aquele que é o politicamente correto, que aceita qualquer coisa. E quando ele diz: entrai pela porta estreita, então essa porta representa uma nova vida em Cristo. É uma porta que a própria palavra diz, ela é estreita. E Jesus não diz apenas que existe uma porta estreita, ele ordena, entrai por essa porta. Ou seja, se você quiser o encontro com Jesus, você tem que entrar por essa porta que é estreita, essa porta que leva para a salvação. E ele continua dizendo, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então você vê que a porta larga é aquele caminho independente de Deus. É aquele caminho que você diz, eu estou bem comigo mesmo, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha fé, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu trabalho, eu sou íntegro, eu sou honesto. E você acha que por meio do teu próprio andar, da tua maneira de viver, então você já está bem. Você entra no reino do céu, você está bem com o Senhor, está tudo certo. Mas essa independência não leva ninguém a nada. Porque a porta é larga, porque ela aceita qualquer tipo de pecado. Algumas religiões dizem que se você pecar, você não for para o céu, você vai para o purgatório. Ali você passa um tempo, as pessoas vão acender uma vela, vão mandar rezar uma missa, e aí você sai daquele purgatório e vai para o céu. Outros dizem que não existe inferno, que todos vão para Deus porque Deus é amor. Quer dizer, qualquer coisa tá bom no entendimento dessas pessoas. Não exige o arrependimento para aquele que fez ou praticou alguma coisa errada, porque a consciência, ela é nata. Mesmo aquela pessoa que vive lá na selva, vamos supor, um índio, ele nunca teve contato com ninguém. Ele vive ali adorando as estrelas, os astros, como era naquela época. Mas dentro de si, o próprio Deus coloca uma consciência e todos os cidadãos sabem o que é certo e errado. Então, quando ele tira a vida de alguém, ele sabe que não é o correto.
há uma consciência. A pessoa faz. Muitas vezes ela atribui a uma força exterior que ela não conseguiu dominar. Uma justificativa, como começou desde o princípio com Adão e Eva. E ela acomoda a vontade humana aquilo que a pessoa deseja fazer. Então permite que você viva sem um compromisso com Jesus. E por isso, então, por essa facilidade, muitos entram por essa porta. Agora, a porta estreita não. A porta estreita é Cristo, é Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus declarou: Eu sou a porta. Ou seja, você só vai entrar no reino dos céus por essa porta que é Jesus, pelo único e verdadeiro caminho. E por que ela é uma porta estreita? Porque ela exige um arrependimento para aquele que cometeu o pecado. Que essa pessoa tenha consciência do que ela praticou. Ela exige fé. Fé na palavra do Senhor, nas promessas que o Senhor deixou derramado para que todos os seus filhos possam ser alcançados ou alcançarem segundo a vontade dele. Exige renúncia, porque o Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é aquilo que você sente interiormente. Eu sinto assim, mas eu tenho uma paz. Eu leio um livro, eu leio uma poesia, isso me traz uma serenidade. Eu pratico certos exercícios, isso me dá muita paz interior. É um relaxamento. A palavra de Deus, ela não está falando sobre isso. Ela está falando sobre salvação, sobre a aliança conquistada por Cristo na cruz. É isso que você tem que entender. E é só através de Jesus. Não há uma outra maneira de você entrar. Ela exige, então, renúncia. Ela exige o quê? Santidade. O que é santidade? É separação. Santo Antônio, São Benedito, Santa Teresa. A igreja nomeou muitos como santos. Pessoas que foram separadas para executar, para trabalhar na obra de Deus. A palavra santo quer dizer separado. Ou seja, quando você decide viver para Cristo, não com os rudimentos do mundo, mas pela fé, procurar obedecer a palavra, procurar andar de uma maneira íntegra, correta, você então vai sendo santificado. Você se torna o santo de Deus. Não que você possa interceder por alguém depois de morto, nem nada. Agora, enquanto você é vivo, você pode orar por alguém, você pode interceder por alguém. Abraão intercedeu por Ló. Quantos que estão ali, a palavra demonstra, que foram intercessores. O próprio apóstolo Paulo intercedia. Quer dizer, essa maneira de intercessão com os vivos. Não depois que a pessoa morreu, aí ela se torna um santo. Aí a pessoa dobra o joelho para ela, pede uma bênção, acende uma vela. Isso tudo é religiosidade que não leva a nada. Agora, isso não quer dizer que a salvação venha pelas obras. Não. As obras que você pratica são consequências da tua fé. Então, se você tem fé em Deus, e você sabe que a palavra de Deus diz que você tem que amar o próximo, você vai se empenhar para tratar as pessoas com atitudes de amor. Essa é uma realidade. A fé faz com que haja uma mudança interior. Pela fé você recebe o Espírito de Deus, o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque diz que muitas vezes nós não sabemos nem como convém orar. Mas o Espírito nos ajuda. O próprio Senhor, Ele está nos reerguendo. Ele diz, olha, 7 vezes cairá o justo, mas não permanecerá prostrado,
pois o Senhor o levantará. Então, quem vai levantar? O próprio Deus. Quem vai fortalecer? O próprio Deus. No versículo 15, ele continua dizendo, nós estamos em Mateus capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então o Senhor Jesus ele muda o foco para aqueles que tentam manipular as pessoas, para aqueles que aparentam uma santidade, uma religiosidade. Eles até vão na igreja, eles até louvam, têm aquelas participações, mas eles estão disfarçados. Eles aparentam ovelhas. Por fora eles parecem piedosos, parecem humildes, parecem pessoas que são espirituais. Quer dizer, o perigo, ele não está apenas fora da igreja, não está lá no mundo, como a maioria dos cristãos acha. O perigo está ali nas ruas, o mundo jaz no maligno. Se for numa festa, se for numa praia, se você se reunir num quiosque, nós moramos numa cidade de praia, tem quiosque, tem muitas coisas bonitas, né? Muitas vezes a religião condena, não, você tem que ir de casa para a igreja, santificação para eles é isso. Tudo isso é religiosidade que não leva a nada. Porque o importante é o teu interior. Então essas pessoas elas têm a aparência de ovelhas. Elas aparentam ser humildes e espirituais. Mas elas estão aonde? Enganando dentro da igreja. Abrindo banco de especulação na igreja. Fazendo rifa. Exigindo barganhas. Falando de amor, mas nos frutos são maus, nunca tomaram uma atitude para abençoar o próximo. Quando são líderes que estão na política, praticam o mal de todas as formas, não tiveram empatia, compaixão, nada, mas se dizem religiosos. E muitos que estão na igreja, que se diz evangélica, estão acreditando nessa liderança podre. É uma realidade, pensa, para você refletir. Quem não ama, quem não tem empatia, quem não tem respeito, quem só provoca divisão, quem anda sempre estressado, qual é o paralelo? Qual é o sentimento próximo de Jesus que essa pessoa tem? Você consegue ver algum? Agora, o Senhor Jesus, ele responde como você vai identificá-los. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos significam o quê? O caráter, a doutrina, a vida dessa pessoa, o testemunho, a obediência à palavra do Senhor. Não basta apenas observar dons espirituais. Muitas pessoas até têm dons. Elas chegaram para Jesus, no final elas vão dizer, mas Senhor, em teu nome, nós oramos, nós expulsamos demônios, nós intercedemos, nós pregamos. Ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, é preciso você observar o dia a dia dessa pessoa. É importante você fazer isso. E olha, esse ano é um ano especial. É um ano de renovação, porque vai ter eleição. Você tem que ver naqueles que você vai escolher, para que eles possam te representar com amor, com integridade, com honestidade. Não adianta você
querer escolher por raiva. Eu não gosto de tanto fulano, eu vou votar no outro. Porque nesse não, esse aqui eu não gosto. Você tem que ver o que a pessoa tem de projeto, o que ela quer fazer para a sociedade, para o próximo, para o trabalhador, para o necessitado, socialmente, se ela vai construir alguma obra, um pronto-socorro, um hospital, uma farmácia popular, ou ela vai só fazer melhorias para aquele pessoal que está lá no topo? Tem alguns que só fazem isso. Tiraram o imposto de embarcações de jet ski. Pobre compra jet ski. Mas tiraram o imposto da lancha. O pobre precisa de uma lancha, ele é beneficiado com isso. Mas, enquanto isso, o povo estava lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na fila do osso. Você se lembra desse fato? Você vai dizer, mas isso aqui é uma live religiosa, evangélica ou política? A política é o dia a dia. Paulo pregava, dizia que tinha que respeitar as autoridades. Os gregos escolheram com sabedoria. Tinham já naquela época parlamento democrático. E você tem que saber que para você ser abençoado não depende só de Deus, depende da atitude. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Lembre-se disso. E procure se empenhar para passar na porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Não veja pela maioria, ali está sempre lotado, deve ser ótimo. Não é competição. Não é teatro. É o interior das pessoas que tem que ser mudado. É o amor. São aquelas pessoas que se reúnem, como naquela igreja primitiva. Um ajudando o outro. Orai um pelos outros. Congregai. Tenha confraternização de amor. Na ceia, o apóstolo Paulo diz, olha, quando vocês se ajuntarem para participar da ceia, esperem para participar todos juntos. Esse é o mover cristão. Humildade, fé e alegria no Espírito Santo. Que essa palavra possa ser abençoadora nas nossas vidas e que você possa alcançar tudo aquilo que você tem pedido a Deus. Porque eu te digo uma coisa e afirmo pela palavra do Senhor. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Se Ele der uma ordem ao teu favor, as coisas mudam e elas podem mudar instantaneamente. Elas podem mudar de uma noite para uma manhã. Tudo depende da vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, buscai, buscai e encontrareis. Batei, batei e vos abrir-se-vos-á. Persevere na oração. Não deixa de buscar a Deus. Confia em Deus e você vai ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na tua vida. Que você reflita sobre isso, para que nesse momento nós possamos juntos estarmos buscando ao Senhor, porque é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus amado e soberano, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pelo teu esclarecimento, por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque a tua palavra, ela sempre aponta uma direção, um caminho. Ela mostra uma verdade que no dia a dia ela vai transformando o nosso coração, para que possamos ter dias melhores, dias na tua presença, na certeza de que o Senhor está ao nosso lado.
de que o Senhor responde cada pedido, que o Senhor cura aquele que é enfermo, que o Senhor tem a última palavra para tudo. Então, meu Deus, olha agora para essas pessoas que estão buscando e abençoa, Senhor, em todas as petições que estão sendo colocadas diante do Senhor, porque o Senhor conhece cada situação, cada necessidade, e a Tua palavra mostra que o Senhor tem o melhor para cada filho e filha. Então, meu Deus, estende agora as Tuas mãos santas sobre cada um de nós e abençoa, Senhor, com a Tua glória, com o Teu Shekinah. Abre, Senhor, essa porta, que não é a porta larga, mas é a porta que leva para a salvação. É a porta que é Cristo, que todos nós possamos passar por ela com alegria no coração. Que a Tua graça venha sempre nos alcançar e que a Tua glória seja derramada sobre cada um de nós. Então responde a cada pedido e abençoa todos que estão orando nesse momento. Também te peço pelas nações do mundo inteiro, para que seja terminadas essas guerras, essas lutas, essas mortandades. Que o Senhor abençoe também o nosso país. O Senhor abençoe a nossa cidade de Peruíbe. O Senhor abençoe também a Venezuela, que foi vítima de um grande terremoto. Milhares de pessoas que estão mortas ali. Mas que hajam as nações do mundo inteiro, para que haja a reconstrução. E que aquelas pessoas que perderam entes queridos sejam consoladas, mas nunca percam a esperança e a fé. Então abençoa, Senhor, a cada um e fica ao nosso lado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Aleluia. Erga a mão bem alto aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Fiquem na bênção e na paz do Senhor Jesus. No próximo domingo, às 19h30, nós temos aquele encontro marcado. Aqui na cidade de Peruíbe, na rua Francisco Garcia, número 35, bem no centro. É um lugar bem fácil de você encontrar, é perto do Mercado Extra. É um lugar seguro, é um lugar que você pode vir em paz, você será poderosamente abençoado. E na próxima terça-feira, nós temos também a nossa live toda terça e quinta, às 22 horas. Temos também lá no YouTube, que é @PR Guilherme Correia 7. É o nosso canal no YouTube. É um canal que estava parado, agora eu reativei, mas você pode assistir por lá também, se for mais fácil para você. E na quarta-feira nós temos aquele encontro presencial com o Espírito Santo, das 18 às 19 horas, também na nossa sede de Peruíbe. Você é o nosso convidado especial e que Deus te abençoe poderosamente. Fique em paz. Celebro as misericórdias do Senhor, bondade que não falha, amor que me alcançou. Quando eu era fraco, Ele me chamou de filho. Na dor da caminhada não me deixou sozinho. Em toda a minha angústia, Ele se fez presente. O anjo da sua face me salvou novamente.